Igreja, eu peço que vocês me ajudem nesse louvor. Amém? Aqui sozinha é bem diferente, é um desafio celestial, eu falo, né? Chama os anjos, gente. Já deu tudo certo. E que esse louvor entre no seu coração, até me incluo, que passamos pelo deserto e esse deserto chega para nos fortalecer. Amém, igreja? Me ajuda aí, Mônica, Irene e a todos que sabem cantar. Amém? Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Amém. Louvado seja Deus, igreja.
Boa noite a todos. Mais um domingo aqui na casa de Deus. Tudo parecia que ia dar um tempo difícil, né? Mas, graças a Deus, a chuva parou. O dia não está tão quente, né? O dia de hoje. E todos nós, aqueles que vieram à igreja, provavelmente estão contentes por estar aqui, porque nós marcamos um encontro não com a gente mesmo ou com os nossos amigos, mas marcamos um encontro com o nosso Deus, o nosso Salvador. Irmãos, hoje é um dia muito propício para a gente falar de misericórdia. Nós vivemos um mundo de violência, um mundo onde não existe mais empatia por ninguém, onde as pessoas olham umas para as outras como se as outras fossem um objeto ou qualquer coisa menos um ser humano igual a nós mesmos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de misericórdia, a misericórdia, não a minha misericórdia, nem a misericórdia de nenhum de vocês, mas a misericórdia de um Deus Salvador que veio a este mundo para dar a sua vida em favor de todos nós, e um Deus Salvador que enviou o seu Filho amado para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham vida eterna. O texto base desta reflexão é Salmos 103, de 1 até o versículo 11. Salmos 103, de 1 até o versículo 11, é onde nós iremos basear a palestra de hoje. Com as Bíblias abertas, irmãos, vamos elevar mais uma prece ao Senhor, para que o Espírito Santo possa se apossar de todos nós e que todos nós possamos entender a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, nós estamos aqui na sua casa de oração, Santo Deus, e viemos louvar e bendizer o teu santo nome. Pedimos, Santo Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos teus filhos, principalmente, Santo Deus, ao aproximar desses últimos dias, que o Senhor possa estar conosco, dirigindo as nossas mentes, cuidando da nossa vida e nos fazendo entender o que a sua palavra tem a nos revelar. Nos ajude, Santo Pai, a estar sempre atentos aos teus ensinamentos. Dá-nos a tua paz, protege todos os seus filhos, salva todos nós para o seu reino, Santo Deus. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o Salmo 103 é o Salmo davídico, e ele começa assim, ó: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Então nós vemos aqui nesse salmo um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus perdoador. E às vezes a gente veja certas pessoas dizer assim: mas o Velho Testamento não serve para nada. Uma porque eles querem
torcer a palavra de Deus. E outras que eles acham que o Velho Testamento é uma coisa velha, antiquada. Aliás, tem gente que acha que a Bíblia toda é um livro ultrapassado. Mas nós vemos aqui que o salmista está dizendo que Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus nos perdoa, Ele nos tira da sepultura, Ele nos eleva, Ele nos revigora, Ele nos torna jovens. Quantos de nós, irmãos, que às vezes só não somos mais jovens, não é na idade, na aparência, sabe por quê? Porque nós não seguimos os conselhos de Deus, sabe? Muitas vezes a gente tem aqueles conceitos básicos que a gente às vezes vem carregando há muitos anos, e a gente é daquele tipo, né? Eu não mudo. Ah, mas você leu ali no livro da senhora White, na Bíblia, que você não deve fazer isso, não deve comer aquilo, deve fazer isso. Ah, deixa isso para depois. Às vezes, irmãos, a gente diz assim, como é que eu vou dar glória a Deus? Como que eu vou dizer a Deus, Senhor, eu te dou glória, eu te louvo, se eu não tenho isso dentro de mim? Se essa glória não vive dentro de mim, como é que eu vou dizer isso para Deus? Às vezes a gente fica pensando, né? Como que eu posso dar uma coisa para alguém que eu não tenho? Como que eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não vivo idêntico a Cristo? Como que eu posso dizer que eu sou um adventista do sétimo dia se eu não obedeço às normas e às recomendações, às doutrinas da igreja? Às vezes a gente quer ser mais do que a gente é. A gente quer tomar o protagonismo das coisas sem pensar que o protagonista é Cristo. A gente quer viver, irmãos, uma vida dissoluta, sem ter restrições, porque a gente acha que a gente é melhor. E quando na realidade nós deveríamos ser os menores, nós deveríamos ser os últimos, porque os últimos, tem um ditado, né, que os últimos serão o quê? Os primeiros. Vocês lembram daquela parábola de Jesus que foi contratando trabalhadores desde a primeira hora até a última hora? Quanto de salário recebeu aquele que trabalhou uma hora só? O mesmo que aquele que trabalhou o dia inteiro. Nós precisamos entender que nós precisamos aceitar a Cristo de todo o coração, de todo o nosso entendimento. De outra forma, não tem como Deus ter misericórdia de nós. Sabe por quê? Porque nem nós temos misericórdia. A gente vê quantas coisas acontecem por aí. Uma das últimas coisas que eu vi acontecer esse dia foi um carro lá de Jabuti, bateu de frente com outro, e as duas pessoas que estavam no carro que vinha de Jabuti faleceram na hora praticamente. Uma moça muito bonita, de aproximadamente, eu acho que devia ter uns 20 e poucos anos, e o motorista com ela, os dois faleceram. Isso enche, a gente fica imaginando, e se fosse a gente que estivesse lá? E se fosse um parente da gente? Se fosse meu filho, por exemplo? Como que eu ia me sentir? A gente às vezes fica cheio às vezes a gente não pode fazer nada, mas a gente fica cheio de empatia, dizendo assim, colocando no lugar daquelas pessoas. Essa enchente que houve no Rio Grande do Sul, né? Quantas pessoas perderam a vida? Quanta coisa foi destruída? E às vezes a gente ora e fala, Senhor Deus, tenha misericórdia. Mas muitas vezes, irmãos, a gente só quer a misericórdia de Deus, mas aquilo que está ao nosso alcance, muitas vezes a gente recusa. Muitas vezes a gente não tem empatia pelo próximo. Olha o que o salmista continua escrevendo.
Sejam os pecadores eliminados da terra. Deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Por que o salmista está escrevendo isso? Porque tudo que acontece de mal tem uma origem. E a origem disso é o pecado. E o pecado, o originador do pecado, todos nós sabemos quem é. E muitas vezes, irmãos, a gente prefere dar guarida, prefere estar ao lado daquele que originou o pecado. A gente não tem prazer em dar glória a Deus, não tem prazer em estar louvando o nome do Senhor. Às vezes a gente tem vergonha até de dizer que é adventista. Tem vergonha de dizer que é um cristão, tem vergonha de dizer que louva a Cristo, que Cristo é o centro da nossa vida. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente. E os pecados do que ali habitam serão o quê? Serão serão perdoados. A gente às vezes fica imaginando como Deus pode ser tão bom, né, para nós, que Ele consegue até perdoar os nossos pecados. Muitas vezes a gente não consegue perdoar um irmão da igreja que nem tem sentido, às vezes, a gente ficar irado com esse irmão, mas a gente não consegue perdoar. A gente só fala assim, olha, eu no meu lado, ele lá no dele. Ou eu vou para outra igreja, ele que fica aí. Eu pergunto para vocês, e lá no céu? Aonde cada um vai ficar? Será que vocês vão ficar do mesmo lado? Será que Jesus vai ter que chamar vocês, igual os juízes de futebol chamam, né? Os dois briguentos, e diz para eles assim, olha, vamos continuar o jogo, vamos fazer as pazes. Jesus não vai fazer isso, irmãos. Jesus vem aqui para buscar todos nós, mas todos aqueles que amam a sua vinda. E se a gente não tem amor por Ele, Ele não virá buscar aqueles que não o amam. Vamos ler aqui em Êxodo 15, versículo 26. Êxodo 15, versículo 26. Espera aí, acho que está meio errado aqui. Êxodo 15. Acho que não é 20, é assim, 26. Diz assim, irmãos, versículo 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então esse é o nosso Deus, irmãos. Ele não quer nada de mal para nenhum de nós. Mas vocês viram no começo se vocês obedecerem, se vocês ouvirem, se vocês dedicarem ao Senhor, Ele não vai trazer nada de ruim sobre cada um de nós. Muitas vezes a gente pensa que o que Deus devia trazer para nós são bens materiais, né? Eu queria ter uma fazenda. O outro diz assim, eu queria ter uma casa lá na praia. O outro diz, eu queria ter um carro bem bonito. Será que é isso que Deus quer trazer para nós? Irmãos, o que Deus tinha para nós, ou o que Ele tem para nós, é o seu Filho amado. Ele tem para cada um de nós um espaço lá no céu para você viver eternamente ao seu lado. As coisas que vão acontecer aqui na terra, Deus vai
vai deixando você, vai suprindo as suas necessidades conforme você vai vivendo. Você não precisa ficar preocupado. Mas a gente sabe como é que é, né? A gente sempre quer mais. Quer ser poderoso. Quero ter posses, dinheiro, porque eu quero ser o quê? Eu quero ser poderoso. Quero mandar. Olha como é que é as coisas que o salmista está falando aqui. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Quando a gente está com o coração partido, alguma coisa aconteceu, quando a gente vê as calamidades que acontecem no mundo de um modo geral, eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas estão perdendo a vida nessa, tipo a guerra da Ucrânia, a guerra lá de Israel. Quantas pessoas que não têm nada a ver com o problema estão perdendo a vida praticamente de graça. E essas feridas parece que não, mas a gente também tem irmãos de fé vivendo nesses lugares. Tem pessoas que acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos, que estão sofrendo nesses lugares. E a gente às vezes não tem um pingo de empatia. A gente acha, tudo é assim mesmo, cada um. Às vezes as pessoas dizem para a gente assim, cada um com seus problemas. Quando na realidade nós devíamos ter o quê? Empatia pelo próximo. Se a gente não pode estar lá naqueles lugares, a gente devia pelo menos elevar uma prece ao Senhor, pedindo, Senhor, Deus, cuida dos filhos seus que estão nesses lugares violentos. Mas talvez nem isso a gente às vezes faz, não é mesmo? Olha o que diz esse verso agora, ó. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, se a gente não prestar atenção num verso igual esse, o que será de nós? O castigo, ele era para mim, era para vocês. A cruz, aquela via crucis que a irmã Felipe pregou quarta-feira aqui, aquela via cruz que Jesus enfrentou, ela não era para ele, ela era para cada um de nós. Mas ele assumiu essa posição, sabe por quê, irmãos? Porque ele tem uma coisa dentro dele que se chama amor. Esse amor nos faz com que Deus tenha misericórdia de nós, faz com que Ele nos eleva mais próximos a Ele, faz com que Ele deu até ao seu próprio Filho o que tinha de melhor, maior, lá nos céus. A Bíblia diz que Deus planejou, eu fico emocionado com isso, irmãos. Deus planejou a nossa salvação antes que Adão fosse criado. Pensa num Deus misericordioso. Pensa num Deus, se fosse qualquer um de nós que tivesse o poder de criar, o que nós iríamos fazer? Se é para me desobedecer, se é para fazer tudo contra mim, se é para se virar contra, eu não vou criar. Não é assim que a gente pensa? Se eu vou abrir um comércio, por exemplo, se é para mim fechar daqui um mês, daqui 2 meses, 1 ano, eu não vou abrir. Mas Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele não pensa igual a gente. Deus é misericordioso, Deus sabe o que faz, Ele é onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas. Por isso que às vezes a gente pensa assim, eu vou esconder isso aqui de Deus. Deus já sabe, irmãos, o que vai acontecer na vida de cada um de nós. E muitas vezes a gente fica pensando, só isso aqui. Vamos ler aqui em Jeremias 17, versículos 13 e 14. Jeremias 17, versículo 13 e 14.
Se todos acharam, eu vou ler. O Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviaram de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Será que nós estamos louvando a Deus, irmãos? Será que a gente ora a Deus e fala assim: Senhor, eu tenho alguns problemas, eu tenho algum pecado embutido, Senhor, alguma coisa que me faz. Às vezes a gente tem aquela mesma coisa do apóstolo Paulo: aquilo que eu quero fazer, irmãos, eu não faço, sabe? Aquilo que eu sei que é certo de fazer, eu não faço, mas aquilo que é errado, eu já corro para lá e vai. E quantos de nós não é assim? Cura-me, Senhor, cura, não é uma cura de doença, é uma cura de mente. Me ajuda, Senhor, a colocar a minha mente focada na mente de Cristo. Me ajuda, Senhor, a ser diferente, a estar ao teu lado sempre. Alegrem-se todos os que se refugiam no Senhor. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, e em ti exultem os que amam o seu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Quando o diabo quer lançar flechas venenosas, flechas pecaminosas para nós, o que o apóstolo Paulo escreve na Efésios? Nós temos que ter um escudo, né? E esse escudo, irmãos, ele vai nos proteger dos dardos inflamados do maligno. E Deus promete que se você ficar do lado dele, se você obedecer, se você tiver Deus sempre na sua mente, ele vai estar como um escudo. Ele vai estar como um escudo te protegendo, te livrando, te fazendo com que você tenha dias melhores, que você vá bem em tudo aquilo que você for fazer, porque o Senhor, às vezes a gente pensa assim: Deus é um Deus tirano, é um Deus que a gente tem que fazer tanta coisa, mas o dia que você acostumar a fazer as coisas de Deus, você vai ver que tudo corre de maneira serena na sua vida. Tudo vai bem, porque você tem um Deus que ele é um escudo de proteção. E Deus nunca vai deixar nenhum dos seus filhos desamparados. Vamos ver aqui em Isaías 40, versículo 29, 30 e 31. Isaías 40, versículos 29, 30 e 31. Lá diz assim, irmãos, todos acharam: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Compensa andar com o Senhor. Irmãos, eu vejo pessoas que ficam: eu larguei da igreja por isso, por aquilo, eu não quero mais saber, eu não quero mais nem saber de Deus. Se você quer, olha o final desse verso: renova as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Às vezes as pessoas vão lá para aquela janela 10:40, eu fico imaginando as pessoas que vão para lá, é mais um... A gente fica lembrando da misericórdia de Deus, né? Pessoas vão para um lugar difícil,
As pessoas, às vezes, elas só ficam lá, irmãos, porque tem esse escudo protetor, porque tem esse Deus que elas continuam andando e elas não se cansam. Elas continuam voando alto, porque Deus está com elas. Olha o que Deus disse para Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se vês como agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Olha o que Deus respondeu. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Promessa maravilhosa, né, irmãos? Deus está pedindo para cada um de nós hoje: conduza esses meus filhos, conduza eles para o reino, conduza eles nesse deserto de pessoas que estão dizendo coisas erradas a respeito de mim. Ajude-os a entrar no caminho, ajude-os a conhecer a Cristo. A gente às vezes fica imaginando que os que estão lá fora, eles são o que nosso? O que as pessoas que estão lá fora são nossos? Eles são nossos irmãos. Eles às vezes podem ser filhos de outras mães, mas eles são filhos do mesmo pai. E o pai está querendo trazê-los de volta, irmãos. O pai confia que a gente vai trazer esses nossos irmãos de volta. O pai quer vê-los. E aí Deus disse para Moisés: olha, eu vou acompanhar você. Eu vou dar para você descanso. Como que foi o descanso que Deus deu para Moisés, irmãos? Vamos ler Isaías no Salmo 147. Mas o descanso que Deus deu para Moisés foi estar lá no céu, vivo, ao lado do Pai. E esse mesmo descanso é que Deus quer dar para cada um de nós. Vamos ler Salmos 147, 19 e 20. 147, 19 e 20. Diz assim, ó: Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Quando eu disse para vocês que Deus são outras mães, é o mesmo Pai, essas mães, elas não conhecem essas ordenanças. Então, para elas conhecer essas ordenanças, Deus está precisando de cada um de nós. Vamos ler lá em Êxodo de novo. Êxodo 34, versículo 6 e versículo 7. 34, versículo 6 e versículo 7. Se todos acharam, vou ler. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Irmãos, tem muita gente dizendo aí que Deus vai levar no banho-maria. No final, sabe o que vai acontecer?
Deus vai salvar todos, Irene. Ele vai levar todos. Ninguém precisa ficar preocupado, não, porque Deus é o quê? Amor. Ele é amor. Por ele ser amor, é que ele vai executar o juízo. Então não fique pensando aí, porque lá no final todo mundo vai nada. Por isso que a gente tem que buscar os filhos, porque o Pai tem todos, nós somos filhos do mesmo Pai. Mas às vezes as mães são diferentes. Mas trato, olha o que Deus está dizendo, mas trato com bondade, até 1000 gerações, os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Isso está escrito em Deuteronômio 5, verso 10, irmãos. Quem quiser confirmar. Então Deus é um Deus de amor. Ele trata com bondade, com amabilidade, e Ele ama. E às vezes a gente confunde amor com um castigo, né? Porque a lei de Deus, por exemplo, ela é o quê? Ela é amor. Vocês imaginaram se a lei de Deus, se não tivesse a lei dizendo assim, ó, não cobiçarás, aí você tem alguma coisa, a pessoa está cobiçando. Ou você está cobiçando coisa de outros. Então a lei faz o quê? Ela é amor. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Às vezes a gente vê assim, escrito assim, Deus é fiel. Eu vejo em vários carros, faz tempo que eu não estou vendo mais, mas já vi vários, escrito assim, Deus é fiel. Se Deus é fiel, por que você não obedece aos mandamentos de Deus? Se você acha que Deus é fiel, por que você não anda com Ele? Irmãos, eu tenho um livro agora para vocês. A chefe é Jonas. Se a pessoa quiser uma dica, fica perto de Amós, depois de Amós. Aqui em Jonas nós vamos ver como que uma pessoa rebelde parece as pessoas desses dias atuais, sabe? Esse texto que eu vou ler agora. A gente vê aqui no livro de Jonas como que as pessoas gostam de apresentar uma desculpa para Deus. Jonas 4, versículo 2. Fica perto de Amós, irmãos, entre Amós e Miqueias. Jonas 4, versículo 2 diz assim, ó. Ele orou ao Senhor. 2 pontos. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Ponto de interrogação. Isso é Jonas falando com Deus, irmãos. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrepende. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Jonas. Ele ficou bravo porque aqueles irmãos que Deus pediu para a gente resgatar, eles não foram castigados. E o Jonas ficou bravo, e o Jonas ainda, se vocês continuarem lendo aí, ele pediu até que Deus tirasse a vida dele. Por isso, nós temos que ser bem diferente de Jonas, nesse sentido. Mas temos que ser igual Jonas foi. Que ele foi lá e pregou, irmãos, com uma fé, eu vou dizer assim, com um entusiasmo, uma fé tão grande, que aquele pessoal rebelde, aquele pessoal violento, eles tiveram a humildade de aceitar a pregação de Jonas, fez sacrifício, se voltou para Deus. E agora aí a gente vê, essa passagem está nesse sermão só para a gente constatar como Deus é misericordioso. Como Deus age através, às vezes, de um profeta rebelde, de um pregador rebelde. Mas Deus age, irmãos,
E Deus está olhando o quê? Ele está olhando o arrependimento sincero de cada um de nós. Deus, ele não quer saber se o pregador fugiu para Tarso, se o pregador fez isso, se o pregador fez aquilo. Deus está olhando o íntimo de cada um de nós. Ele está querendo dizer assim: será que você está arrependido dos seus pecados? Será que eu vou ter misericórdia de você? Mas eu só posso ter misericórdia se você arrepender. Eu só posso ter misericórdia se você obedecer. Pois a sua ira, a ira do Senhor, só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quantos de nós não queríamos ser alegres, irmãos? Felizes? Às vezes a gente está ao lado de Deus, vem na igreja e a gente ainda fica sisudo, de cara feia, achando que Deus não olha para a gente, achando que Deus, fulano tem tanta coisa, eu não tenho nada, eu moro lá no Escorrega Lá Vai Um, o cara mora lá no... Isso aí, irmãos, é pecado, isso é inveja, e inveja é pecado. Em tudo, esteja contente. Às vezes até com uma doença a gente tem que estar contente, porque Deus às vezes está trazendo uma doença para você poder enxergar que Ele tem misericórdia de você, que Ele te ama, que Ele quer que você viva eternamente ao lado dEle. Vamos ler, estou encerrando, irmão, vamos ler Miqueias, está bem perto de Jonas, Miqueias 7, versículo 18. Miqueias 7, versículo 18. Isso aqui é uma oração também. Quem é comparável a ti, ó Deus? Quem perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente de sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Irmãos, quando a gente lê um versículo desse, será que isso aí não arde o coração? Não tem alguma coisa ardendo dentro de nós, está dizendo assim, olha, Deus está falando isso para mim. Quem que é comparável a Deus? Não tem pessoas aí que querem perdoar pecados? Tem. Mas quem pode perdoar pecados, irmãos? Só o nosso Deus. E Ele ainda joga os nossos pecados aonde? A Bíblia fala na profundeza do mar, mas eu diria para vocês uma coisa, às vezes, mais objetiva. Deus esquece. Ele esquece que nós pecamos. Ele não lembra mais. Ele não é igual a gente, né? Olha, eu perdoo, mas não esqueço. A gente é assim. Eu perdoo, mas não esqueço. E Deus está dizendo assim, olha, fulano, eu perdoei o seu pecado. E sabe o que eu fiz com ele? Eu esqueci. Me deu amnésia, eu não lembro mais. Vamos ler agora, irmãos, encerrando a última passagem, Esdras 9. Ela está bem perto de Jó, Esther, perto de Neemias também. Esdras 9, versículo 15. Aqui o Esdras está fazendo uma oração ao Senhor, e com essa oração eu quero encerrar o sermão de hoje. Esdras 9, versículo 15. Todos acharam? Esdras 9, versículo 15.
Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti, com nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Que Deus abençoe, irmãos, que Deus possa nos ajudar a permanecer como remanescente. Nós sabemos que o fim está próximo e o remanescente de Deus está aqui. E que esse remanescente possa ser ricamente abençoado, possa ser perdoado e um dia viver eternamente ao lado do nosso Pai. Esse é o meu desejo, a minha oração. Nós ainda iremos louvar a Deus com o hino 168, eu achei. Eu achei, sim, eu achei uma fonte que me satisfiz quando aceitei a Jesus meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei. Desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Amém. Amém, queridos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, querido, bondoso e eterno Pai que estás nos céus, nós somos imensamente agradecidos, Santo Deus, pela vida, pela paz, pela saúde. Agradecidos, Santo Deus, por conhecer a Tua palavra
E nos ajude, Santo Deus, a vivenciar essa palavra, levá-la a todos aqueles que não a conhecem. E, Santo Deus, nos ajude a permanecer firmes nesta caminhada. Peço que o Senhor nos dê fé, nos dê sabedoria, mansidão, domínio próprio, a fim de ajudar outras pessoas, Santo Deus, a conhecer a Ti como o único Salvador pessoal. Dirige a nossa vida da forma que o Senhor achar melhor, Santo Pai. Dá-nos a Tua paz que excede todo o nosso entendimento e abençoe a todos os Seus filhos. Conduza, Santo Deus, todos nós de volta aos nossos lares em paz e segurança. E abençoe-nos durante toda a semana que hoje é o primeiro dia, e que possamos, Santo Deus, confiar sempre que Jesus breve voltará para buscar aqueles que o amam. É isso que nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.